Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Resumo das virtudes declaradas na obra que deve praticar quem ama Jesus Cristo. É preciso sofrer com paciência todas as tribulações dessa vida, as enfermidades, as dores, as pobrezas, a perda da propriedade, a morte dos parentes, as afrontas, as perseguições e todas as contrariedades. E entendamos que as provações dessa vida são sinais de que Deus nos ama e nos quer salvos na outra. E ademais, entendamos que mais aprazem a Deus as mortificações involuntárias que Ele nos manda do que as voluntárias que nós assumimos. Nas enfermidades, procuremos resignar-nos totalmente à vontade de Deus, o que apraz a Deus mais do que outras devoções. Se então não pudermos aplicar nossa mente à meditação, olhemos para o crucifixo, oferecendo-lhe os nossos sofrimentos e unindo-os ao que ele sofreu por nós na cruz. E quando nos for dada a notícia da morte, aceitemo-la com paz de espírito de sacrifício, isso é, com a vontade de querer morrer para fazer gosto a Jesus Cristo. Essa vontade deu todo o mérito à morte dos mártires. Deve-se então dizer: Senhor, eis-me, quero tudo o que quereis vós, quero sofrer o quanto quiserdes vós, quero morrer quando quiserdes vós. Tampouco insistamos então em buscar a vida a fim de fazer penitência pelos pecados. Aceitar a morte com plena resignação vale mais que toda a penitência. Ademais, é preciso conformar-se ao divino querer quando sofremos a pobreza e todos os incômodos que trazem consigo a pobreza, o frio, a fome, as fadigas, as desonras e as derisões. Assim, também nós devemos resignar a perda da propriedade e a perda dos parentes e amigos que poderiam fazer-nos bem se vivessem. Habituemo-nos em todas as contrariedades a replicar: assim o quis Deus, assim quero eu. E ao morrerem os parentes, em vez de perdermos tempo chorando sem proveito, empreguemo-los a rezar pelas suas almas, oferecendo então a Jesus Cristo a dor que sentimos por havê-los perdido. Ademais, procuremos esforçar-nos por sofrer com paciência a paz os desprezos e as afrontas. Alguém que nos fale injuriosamente, respondamos com palavras doces, mas quando nos sentirmos perturbados, então será melhor sofrer e calar, até que se tranquilize a mente. E procuremos, enquanto isso, não nos queixar para os outros da afronta recebida, oferecendo-a em silêncio a Jesus Cristo, que tantas sofreu por nós. Usar de doçura para com todos, superiores e subalternos, nobres e plebeus, parentes e estranhos, mas mais especialmente com os pobres e com os enfermos, e mais especialmente com aqueles que nos dirijam um mal olhado. Ao repreendermos os defeitos alheios, mais aproveita a doçura que todos os outros meios e razões. Por isso, guardemo-nos de fazer a correção quando estivermos irados, porque então a repreensão sempre resultará amarga, seja pelas palavras, seja pelo modo. Guardemo-nos também de corrigir delinquente quando ele estiver irado, porque então a correção antes o irritará e não o fará reexaminar. Não invejar os grandes do mundo por suas riquezas, honras, dignidades e aplausos que recebem dos homens, mas invejar aqueles que mais amam a Jesus Cristo, que certamente vivem mais contentes que os maiores reis da terra, e agradecer o Senhor pela luz com que nos dá a conhecer a vaidade de todos estes bens mundanos, porque tantos míseros se perdem. Em todas as nossas ações e pensamentos, não buscar a própria satisfação, mas somente o gosto de Deus, e por isso, não nos devemos perturbar quando não logramos o intento de algum desígnio nosso, e quando logramos, não busquemos por isso aplausos e agradecimento dos homens, e se por isso nos caluniam, não o levemos em conta, consolando-nos de haver obrado para aprazer a Deus, e não aos homens. Os meios principais para a perfeição são, em primeiro lugar, fugir de todo pecado deliberado, ainda que leve. Mas, se por um infortúnio cometermos alguma falta, guardemo-nos de nos irar com nós mesmos com impaciência. É preciso então que nos arrependamos em paz e, fazendo um ato de amor a Jesus Cristo, lhe prometamos que não a cometeremos mais, enquanto lhe pedimos o seu auxílio. Em segundo lugar, desejar chegar à perfeição dos santos e sofrer tudo para fazer gosto a Jesus Cristo. E se não tivermos esse desejo, rogar a Jesus Cristo que por sua bondade nos-lo conceda, porque douta feita, se não desejarmos com um verdadeiro desejo de fazer-nos santos,
nunca daremos um passo sequer para avançar na perfeição. Em terceiro, ter uma verdadeira resolução de chegar à perfeição. Quem não tem essa firme resolução, obra com fraqueza e nas ocasiões não supera as repugnâncias. Por outro lado, uma alma resoluta, com auxílio de Deus, que não falta jamais, vence tudo. Em quarto, fazer 2 horas ou pelo menos 1 hora de oração mental todos os dias e, a não ser que haja uma clara necessidade, não deixá-la de nenhum modo por conta de algum fastio, aridez ou agitação em que nos encontremos. Em quinto, frequentar a comunhão várias vezes por semana, segundo a obediência devida ao diretor, pois contra o consentimento dele não se deve fazer a comunhão frequente, e o mesmo se aplica a mortificações externas de jejuns, cilícios, disciplinas e semelhantes. Tais mortificações feitas sem autorização do pai espiritual ou estragarão a saúde ou ocasionarão vanglória. Por isso é necessário ter um diretor particular para regular tudo pela obediência. Em sexto, usar continuamente da oração, encomendando-nos a Jesus Cristo em todas as necessidades que venhamos a ter, e recorrendo também à intercessão do anjo da guarda, dos santos advogados e singularmente da Divina Mãe, por cujas mãos Deus concede a nós todas as graças. Já se demonstrou, ao final do capítulo 8 deste livro, que da oração depende todo o bem nosso. É preciso especialmente impetrar de Deus todos os dias a perseverança na sua graça, perseverança a qual é obtida por quem a pede, enquanto quem a não pede não a obtém e se dana. Impetrar de Jesus Cristo o seu santo amor e a conformidade perfeita à sua vontade. E devem-se rogar as graças sempre pelos méritos de Jesus Cristo. Essas orações devemos fazer quando nos levantamos de manhã e depois repeti-las nas orações mentais, na comunhão, na visita ao Santíssimo Sacramento e de noite no exame de consciência. Principalmente na hora da tentação, é preciso que roguemos a Deus o auxílio para resistir e, particularmente, se forem tentações contra a castidade, invocando então repetidamente em nosso auxílio os santíssimos nomes de Jesus e Maria. Quem reza vence, quem não reza é vencido. Quanto à humildade, jamais se envaidecer das riquezas, das honras, da nobreza, do talento e de qualquer outra qualidade natural, e muito menos das qualidades espirituais, pensando que todos são dons de Deus. Termo-los pelos piores de todos e, por isso, contentarmo-nos em ver-nos desprezados pelos outros, e não fazer como fazem alguns que dizem ser os piores de todos e depois querem ser tratados melhor do que todos. Assim, aceitemos com humildade as repreensões, sem nos desculparmos, nem mesmo quando formos acusados injustamente, contanto que a nossa defesa não seja necessária para evitar o escândalo dos outros. Tanto mais nos guardemos de querer aparecer no mundo e de buscar honras dos homens. Por isso, mantenhamos diante dos olhos a grande máxima de São Francisco de que somos tão grandes quanto parecemos perante Deus. Pior seria, pois, a um religioso buscar ofícios de honra e de superioridade na religião. A honra de um religioso é ser o mais humilde de todos, e é o mais humilde aquele que abraça com maior alegria as humilhações. Desapegar o coração de todas as criaturas. Quem está desapegado a alguma coisa terrena, ainda que mínima, jamais poderá voar e unir-se todo a Deus. Desapegar-se especialmente do afeto dos parentes. Dizia São Felipe Neri, quanto mais afeto depositarmos nas criaturas, mais o retiramos de Deus. E tratando-se da eleição de Estado, é necessário que nos guardemos especialmente dos parentes que buscam mais os seus interesses que o nosso proveito. Desapegarmos-nos do respeito humano e da vã estima dos homens e, sobretudo, desapegarmos-nos da própria vontade. É preciso deixar tudo para conquistar tudo. O todo em lugar de tudo, escreve Tomás de Kempis. Não nos irarmos jamais por qualquer acaso, e se alguma vez nos virmos surpreendidos pela ira, imediatamente nos encomendemos a Deus, e então nos abstenhamos de obrar e falar até que estejamos seguros de que a ira já foi sedada. Por isso é necessário que na oração nos preparemos para todos os encontros que possam acontecer, a fim de que depois não nos ressintamos culposamente, recordando-nos do que confessava a si mesmo São Francisco de Sales: eu nunca me ressenti, sem que logo em seguida me tenha arrependido. Toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer sua vontade. É preciso, portanto, que nos resignemos sem reservas a tudo o que Deus dispõe para nós, e por isso
Abracemos em paz todos os eventos prósperos e adversos que Deus quer, o estado que Deus quiser, a saúde que Deus quiser. E a isto dirijamos todas as nossas orações, para que Deus nos faça sempre cumprir a sua santa vontade. E para nos assegurarmos da vontade divina, é preciso que se dependa da obediência ao superior, para quem for religioso, ou da do confessor, para quem for secular. Tendo por certo o que dizia São Felipe Neri, daquilo que se faz por obediência, não se tem de prestar contas a Deus, subtende-se contanto que não se trate de evidente pecado. Contra as tentações, dois são os remédios, a resignação e a oração. A resignação, porque embora as tentações de pecar não venham de Deus, ainda assim é Deus quem as permite para o nosso bem, e no entanto, guardemo-nos de nos irar, por molestas que sejam as tentações. Resignemo-nos então à vontade de Deus que as permite e armemo-nos para superá-las com oração, que dentre todas é a arma mais poderosa e mais segura para vencer os inimigos. Os maus pensamentos não são pecados, por torpe e ímpio que seja o que se deseja. Só os maus consentimentos são pecados. Invocando os nomes santíssimos de Jesus e de Maria, jamais seremos vencidos. Quando a tentação assalta, é de auxílio renovar o propósito de querer antes morrer que ofender a Deus. Ajuda também benzer-se várias vezes com o sinal da cruz e com água santa, assim como ajuda muito revelar a tentação ao confessor, mas o remédio mais necessário é a oração, impetrando o auxílio de Jesus e Maria para resistir. Na desolação do espírito, são dois os atos em que devemos principalmente exercitar-nos. O primeiro, humilharmos-nos confessando que merecemos ser assim tratados. O segundo, resignarmos-nos à vontade de Deus, abandonando-nos nos braços da divina bondade. Quando Deus nos consolar, preparemo-nos para as tribulações que no mais das vezes se sucedem às consolações. Quando depois nos deixar desolados, humilhemo-nos e resignemo-nos à divina vontade e tiraremos assim maior proveito da desolação que da consolação. Para viver sempre bem, devemos gravar na mente certas máximas gerais de vida eterna. Tudo nesta vida acaba, o prazer e o sofrimento, e a eternidade nunca acaba. De que servem todas as grandezas desse mundo quando se está para morrer? O que vem de Deus, seja próspero ou adverso, é sempre bom, e é para o nosso bem. É preciso deixar tudo para conquistar tudo. Sem Deus, não se pode jamais ter a verdadeira paz. Só amar a Deus e salvar a alma é necessário. Só se deve temer o pecado. Perdendo-se Deus, perde-se tudo. Quem não deseja nada nesse mundo é dono do mundo todo. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Morra-se e faça-se gosto a Deus. Custe Deus quanto custar, não foi nunca caro. Para quem mereceu o inferno, toda pena é suave. Tudo sofre quem olha para Jesus na cruz. Tudo o que não se faz por Deus torna-se pena. Quem quer só a Deus é rico de todo bem. Bem-aventurado quem pode dizer de coração: Jesus meu, quero somente a ti e nada mais. Quem ama a Deus em tudo encontrará gozo. Quem não ama a Deus em nada encontrará verdadeiro gozo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.